Projetando CAPEX. Mas primeiro, o que é CAPEX? CAPEX é um termo, uma abreviação que vem do inglês de Capital Expenditures, que significa gastos de capital ou os investimentos em imobilizado. Então são aqueles gastos que a empresa incorre durante um período, mas que vão para bens, para ativos de longo prazo. Alguns exemplos, como máquinas, equipamentos, veículos, instalações, até mesmo softwares, que podem ser usados com licenças de longo prazo. Esse valor, então, ele está relacionado à compra desses bens, e esses bens eles vão ser depreciados ao longo do tempo. Então, o que a empresa gastou naquele período não é uma despesa total daquele exercício, mas sim algo que vai se depreciar ao longo da vida útil daquele ativo. A gente poderia dividir o CAPEX novo, ou para novos investimentos, e o CAPEX para manutenção. Então, pensando, por exemplo, o CAPEX de investimento inicial é um CAPEX de quando ela comprou uma máquina que a empresa está montando suas instalações ou está expandindo suas instalações com novas máquinas. Já o CAPEX de manutenção ele está relacionado a, por exemplo, consertar os ativos na medida em que eles vão estragando, ou vão se depreciando. Então, para uma máquina, isso seria, por exemplo, a troca de válvula, para um veículo seria uma troca de pastilha de freio e assim por diante. A depreciação é a despesa relacionada ao quanto aquele ativo perdeu valor, num ano. Então, quando a gente está falando de modelagem, quando a gente vai projetar isso, eu acho que é uma boa prática de separar o que acontece com o imobilizado antigo do imobilizado novo. Então, por exemplo, a empresa que tem ali no seu imobilizado 151 no final do ano de 2020, esse imobilizado está depreciando em 10 anos, porém aqui no futuro a gente está projetando que ela vai investir em expansão, em novas máquinas, em novos equipamentos, em mais carros, em mais sistemas. Ela vai investir, por exemplo, em 2021 100, em 2022 ela vai investir 200 e em 2023 ela vai investir 300. A depreciação do imobilizado existente ela é depreciada a 10% ao ano, 1 sobre 10. Então, a gente estaria falando aqui em 15,1 a cada ano. Já a depreciação do CAPEX de expansão, ele vai sendo depreciado conforme ele vai ficando pronto. Então, por exemplo, se ela investiu 100 em 2021 e vamos supor que isso ocorreu ao longo do ano, então vamos supor que metade desse ativo está disponível para já ser depreciado no ano de 2021, então nesse ano ele se deprecia a 5. Já nos anos subsequentes, quando ele está o ano incompleto disponível para depreciação, ele já vai se depreciar, por exemplo, 10 ao ano. Em 2022, que ele investiu 200, a gente vai ver uma depreciação de metade desse valor no primeiro ano de 10, mais 20 que vai ser depreciado nos anos subsequentes. E assim sucessivamente, aqui está a depreciação do CAPEX de expansão de 300 em 2023. 15 no primeiro ano, 30 e 30. Aqui, então, a gente tem a depreciação total do imobilizado novo. E, finalmente, a depreciação total, que é a depreciação do imobilizado existente mais o imobilizado novo. Então, no caso da empresa aqui, é 20,1 no primeiro ano projetado, de 2021, chegando até 75,1 no ano de 2025. O CAPEX de manutenção, aí uma boa prática para modelagem, ele deveria ser pelo menos equivalente ao que a empresa está depreciando seus ativos, principalmente em termos econômicos. Assim, ela não tem a perda do seu poder de atividade econômica. Então, ela está pelo menos repondo a sua capacidade produtiva e assim a gente pode usar a premissa de perpetuidade, de que a empresa continua existindo no longo prazo. Vamos então para um exercício.
né? Usando o exemplo da barraca de coco do André, o André decidiu em 2019 abrir a barraca, ele começou então investindo para montar essa barraca, e para montar ele teve os seguintes gastos de capital. Ele investiu na máquina de água de coco, na própria barraca, na faca, no carrinho, enfim, esses foram os gastos que ele teve. O exercício aqui é classificar em CAPEX de manutenção e classificar em CAPEX de investimento, calculando o valor de ambos.